Estamos de volta com a Alerj Debate. A nossa conversa hoje é sobre o lançamento do livro que conta a história da Varig. Marcelo e deputado, vamos falar um pouquinho sobre a história da recuperação judicial, né? A lei da recuperação judicial é de 2005 e, como a gente falou no primeiro bloco, a Varig foi a primeira grande empresa no Brasil que se beneficiou, ou na verdade não se beneficiou muito, né? Acabou sendo declarada falência, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores sobre isso. Essa lei ela tem um dispositivo que busca preservar os empregos, né? E fazer com que a empresa continue acontecendo. Por que no caso da Varig isso não deu certo, não funcionou? Olha, não funcionou não por ter sido a primeira empresa a entrar na lei de recuperação judicial. É que se você for analisar o processo a fundo, nunca houve intenção de recuperar a empresa. Até porque algumas premissas da lei nunca foram cumpridas. Como quais, por exemplo? Por exemplo, tinha que ter um representante dos trabalhadores, da classe dos trabalhadores, previsto na lei. Até hoje não teve. Então houve uma administração da falência da Varig, que acabou sendo uma falência judicial, sem que qualquer credor tenha pedido a falência da Varig. Esse é o detalhe importante. Antes disso, teve uma tentativa de falência extrajudicial, que foi deixada na mesa do vice-presidente e ministro da Defesa, José Alencar, o qual ele se negou a fazer aquele papel. Então foi tramado uma falência judicial da Varig, claramente, onde os trabalhadores estão com prejuízo e muitas pessoas se enriqueceram e continuam se enriquecer na administração dessa falência. A Varig primeiro foi esquartejada. Eles dividiram a Varig. E os malandros que ficaram, o Lepichan, que foram os laranjas, Raftel e Audi. Eu não me lembro o nome completo desses laranjas. Mas eles compraram a Varig por 20 milhões. 24 milhões. E poucos meses depois, eles venderam por quase por 300 milhões. Quer dizer, um absurdo, um cinismo. Mas é preciso dizer que quando da recuperação judicial, os trabalhadores se organizaram, trabalhadores do Grupo Varig, e foram os únicos ofertantes. E o que fez o juiz da recuperação judicial? O nome dele? Roberto Ayub. Ele simplesmente não transferiu a gestão para os trabalhadores quando a empresa estava com mais de 20 aviões. Procrastinou. Os aviões sendo arrestados em vários aeroportos do mundo sob a argumentação de que era para pagar dívidas. E aí, quando estava com 2 aviões, aí ele entregou. Fez exigências de pagamentos que não constavam nem sequer da lei. Então, foi uma coisa deliberada. Agora, deputado, essa questão da divisão da empresa, ela é prevista na lei de recuperação judicial. A maioria das empresas que entra nessa lei, eles fazem essa divisão justamente para vender os ativos que podem ajudar a recuperar essa empresa depois, né? Então essa divisão é comum. Vou deixar o Marcelo Por que no caso da Varig, ela... Eu não sei exatamente onde é que o deputado... Não, só vou dizer o seguinte, a Varig, quando começou a recuperação judicial, tinha uma dívida muito menor do que quando saiu. Do que quando ela foi considerada recuperada. Devia 5, passou a dever 19 bilhões. Que recuperação judicial é esta? Que inviabiliza pela dívida. É o que eu estou tentando entender. Essa divisão começou antes da própria recuperação. Sim. Ela já começou, antes da empresa entrar, vendendo-se ativos. A criação da Varig Log é outro grande crime. Acabou a Varig Log comprando a Varig, o que é vedado pela lei. Então, este processo de recuperação judicial é eivado de ilegalidades e irregularidades de A a Z. Desde a distribuição do juízo, desde da não formação dos representantes dos credores, desde a proibição de uma empresa subsidiária ao que comprar a empresa. Mas a Varig Log já tinha sido vendida quando ela comprou a Varig.
Não, eram os mesmos representantes. Não, no esquartejamento da Varig, a Varig logo foi comprada. Só para dizer, o Marcelo, quando a gente fala na sucessão trabalhista, dizer que a nova empresa se utilizou do mesmo certificado. Como é o nome dele? Do Cheta. Do Cheta. Outra irregularidade. Como é que eles dizem que foi criada a nova Varig? Se o Cheta era o mesmo. Quer dizer, eles nem se preocuparam em esconder evidências. Nem se preocuparam. Nós estamos verificando aí a sem cerimônia com que atacam o patrimônio público. A Operação Lava Jato está aí. O objetivo da Operação Lava Jato é a moralização de alguma coisa ou consiste simplesmente em aniquilar a Petrobras como patrimônio nacional? Acabar com o marco regulatório, fazer a Petrobras vender seus ativos a preço de banana. É rigorosamente semelhante, como aconteceu com o Lloyd. O Lloyd não foi privatizado. O Lloyd foi extinto. E cadê as linhas? Cadê as nossas empresas de navegação de longo curso? A aviação nacional, com o que foi feito com a Varig, está sendo completamente internacionalizada. É a perda da soberania nacional. A Varig é um exemplo, e nós poderíamos citar inúmeros outros, mas a Varig não pode ficar sepultada. A história da Varig tem que ser do conhecimento da nossa juventude, pelo menos, para que possamos criar um outro nível de consciência no nosso país. É muito duro. Paulo, hoje eu tenho a convicção que o ovo da serpente disso tudo chama-se financiamento de campanhas políticas. E o livro detalha isso muito bem, que se você for pegar os financiamentos da campanha do Partido dos Trabalhadores para chegar ao poder em 98, 2002 e 2006, são documentos que estão no Tribunal Superior Eleitoral. Você vai ver que os beneficiários com a quebra da Varig foram aqueles financiadores de campanha. É que a TAM, que é paulista, financiou. E no primeiro momento, e os trabalhadores resistiram, quiseram fundir a Varig, mas a TAM prevalecendo. Pô. E os trabalhadores não concordaram. Até porque a Varig na época era maior, né? Na verdade, nunca foi fusão. Usaram o nome fusão, era uma incorporação onde a menor ficaria com 95% da maior. E quem assumiria as dívidas? No caso, alijadas. Haveria um empréstimo do BNDES? Aí você vai ver os personagens. Quem era a pessoa que estava representando o Banco Fator para fazer a fusão? Luciano Coutinho. Não conseguiu, ganhou de prêmio, presidência do BNDES. Então os personagens estão todos aí, diferentes, que existe sempre uma comparação, e a Panair do Brasil. Existem diferenças gritantes de um caso para o outro. Eu diria que se a Panair do Brasil foi fechado pelo regime militar, pela ditadura militar, a Varig foi assassinada pelo governo democrático do Partido dos Trabalhadores. Sendo que o pessoal da Panair, de uma maneira geral, essas pessoas já não pertencem a esse mundo aqui dos vivos, a grande maioria. O da Varig, todos estão vivos, documentos para ir. Para quem quiser se aprofundar na investigação, os caminhos estão todos aí. Dizer que o sofrimento, tem que registrar isto. Além do prejuízo para o país, o sofrimento humano foi muito agudo, muitos suicídios. As pessoas perderam a complementação da aposentadoria, já às vezes numa idade muito avançada, sem nenhuma possibilidade de, através do trabalho, ter mais recursos. Eu digo isso, Marcelo, e o Marcelo sabe. Eu convivi muito com esse pessoal. A dor, as pessoas se reuniam e choravam. Ô Paulo, 1.300 pessoas já faleceram sem terem visto seus direitos previdenciados, honrados. Não, e agora quantas ganhou. Ainda aguardam? Olha, o total era um universo em termos de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas? 15 mil pessoas, estamos falando diretos, estou falando de funcionários diretos. Uma proporção da indústria, para cada um seria 5, porque a Varig gerava emprego. A Varig foi a terceira arrecadadora do Estado de ICMS. Já foi a terceira impressão daqui. Então, o que se perdeu de posto de trabalho, de divisas entrando para o país, de tecnologia, de uma série de coisas, na verdade é um crime de lesa pátria que nós estamos falando. E qual a situação hoje dessas pessoas, das ações na justiça que essas pessoas moveram, que essa associação move? Olha, qual é a situação? Na justiça, em todas as instâncias, isso aqui é um processo de CAFTA.
Eu mesmo faço parte de um processo desse com milhares. Hoje, amanhã, dia 17, se espera a votação de um PL no Senado Federal, 2/15, que na verdade não é a solução. Eu diria para você que não é. É um aporte de 368 milhões. Na verdade, é uma sobrevida, porque essas pessoas estão recebendo menos de 8% que daria. Daqui a um ano, claro que é interessante receber alguma coisa agora, mas daqui a um ano não tem mais nada, não é a solução. E isso nós estamos falando dos aposentados. E os que não chegaram a se aposentar, que pagaram a vida toda, perderam o seu emprego numa idade avançada e não conseguiram se colocar no mercado de trabalho. Então, é uma sucessão de crimes e que chegam a ser perversos. E sabemos os processos judiciais como se arrastam, com os recursos intermináveis. Por último, a vitória no Supremo Tribunal Federal, mesmo assim, com a vitória na última instância. Foi no ano passado? Foi em 2014? O fundo de pensão, a Eros, não recebe os valores. Quando que a grande foi questão, isso, eu entendo, Marcelo, para dizer isso, que o ódio do sistema se voltou contra os varianos exatamente pela resistência. Não tenha dúvida. Não concordando em fazer nenhum tipo de acerto, a não ser a defesa desse patrimônio nacional. E a luta pelos direitos. Mas a luta pelos direitos caminhava de mãos dadas com a luta pela preservação da empresa. Havia um orgulho, né? Um amor à companhia, que hoje a gente vê dificilmente existindo. Porque nas empresas estatais, eles terceirizam tudo, eles vão diluindo. Mas em relação à Varig, era uma empresa privada. O crime se deu utilizando outras armas, mas sempre com o mesmo objetivo. Obrigada pela sua contribuição, deputado. Marcelo, parabéns pelo livro, Obrigado. Sucesso com ele. Muito obrigada pela sua participação aqui. Sucesso será quando todos os trabalhadores receberem o que lhes foi roubado. Vamos torcer. O Alerj Debate fica por aqui. Se você quiser rever esse programa ou outro da TV Alerj, acesse o nosso site www.tvalerj.tv. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.